Boa noite, oração, ação. Nosso ponto de encontro, novamente, sempre às 18 horas, a hora do Ângelus, hora que vai sendo cada vez mais importante por esses dias que nós vivemos. A hora do Ângelus sempre foi a hora da humanidade se encontrar com a Mãe. A hora de comungar com Maria. Sim, isso surgiu mais no seio do catolicismo, mas todas as religiões têm luzes e sombras e Maria, sem dúvida, é uma luz muito maior do que o catolicismo. Como Jesus é maior que o cristianismo, Buda é maior que o budismo, o próprio Chico Xavier maior que o espiritismo. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Há aspectos divinos em todas as religiões e há aspectos humanos. Cabe a nós discernir e bem nos movimentarmos. Muito bom. Vamos hoje falar sobre a esmola. Estamos no capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, capítulo 11, que tem por título Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. E Kardec entendeu por bem levar aos espíritos essa antiga prática humana que é da esmola. Porque muita gente identifica a caridade com esmola, beneficência com esmola. Será que são mesmo a mesma coisa? Difícil entrar no coração de cada pessoa. Mas precisamos estudar o grande tema da vida, que é o amor. Jesus deixou claro que o maior mandamento é o amor. Portanto, precisamos estudar, refletir nos livros com os luminares e com a vida. Vamos então, oração, ação. Orar, estudar e praticar. Não há convite mais urgente para esses nossos tempos. Pergunta 888. O que pensar da esmola? Questiona Kardec. E os espíritos dizem: o homem que precisa pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover ao fraco uma vida sem humilhações. Ela deve assegurar a subsistência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar que suas vidas fiquem ao sabor do acaso e da boa vontade de alguns. Não há por que se exaltar absolutamente a esmola, porque mesmo quando feita de coração, ela surge de uma situação basicamente, profundamente injusta, que é a situação da população de rua, dos mendigos. É um fenômeno que merece a nossa reflexão. Pergunta 888A. Isso significa que você reprova a esmola? O espírito de luz reprova a esmola? O que vocês acham? A resposta é não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira pela qual ela é habitualmente dada.
O homem de bem que compreende a caridade assim como Jesus a compreendia, vai ao encontro do infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benevolente. Ela está tanto no ato quanto na maneira pelo qual esse ato é praticado. Notem, meus amigos, como erra o senso comum quando propõe que de boa intenção o inferno está cheio. A intencionalidade, a motivação, a atitude com a qual uma pessoa faz algo determina praticamente o seu valor. Avaliar um ato depende, exige que abarquemos na análise do ato a sua intenção. Então, aqui os espíritos estão criticando, e não é qualquer espírito, o espírito que responde essa pergunta, são raras as perguntas que são assinadas, essa o é. O espírito que responde essa pergunta é São Vicente de Paulo, luminar, exemplo de caridade. O que será que Vicente de Paulo nos vem ensinar em nome dos grandes espíritos? A verdadeira caridade é sempre bondosa e benevolente. Ela está tanto no ato quanto na maneira pelo qual esse ato é praticado. Um serviço prestado com delicadeza tem o seu valor aumentado. Porém, se ele é feito com ostentação, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá. A ajuda, os espíritos estão nos dizendo isso. A ajuda será mais efetiva quanto mais comover, quanto mais atingir o coração do necessitado. E para atingir o coração do necessitado, o ato objetivo tem pouca eficácia. O ato efetivo, porém, colorido com uma atitude de benevolência, esse terá a propriedade de tocar o coração do necessitado e, com isso, aumentar em muito a sua efetividade. Antiga questão, antiga fábula oriental nos fala de duas formas de ajudar uma pessoa que está com fome: dando o peixe ou ensinando a pescar. Mas na verdade essas duas formas não se opõem. Quem está com fome tem urgência. Muitas e muitas vezes é preciso dar a comida, dar a roupa, dar o dinheiro. Mas a vara de pescar que faz a transformação do ser humano não é a comida, não é a roupa, não é o dinheiro. A doença que está por trás da população de rua é uma doença emocional, e para atuar sobre uma doença emocional é preciso coração, é preciso fraternidade, é preciso amor. Então, para muito além das coisas que se faz, estão as atitudes com as quais se faz essas coisas, a motivação, o sentimento. Continuam os espíritos dizendo assim: um serviço prestado com delicadeza tem o seu valor aumentado, porém, se ele é feito com ostentação, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá.
Lembrem-se também que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Jesus disse que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Assim, ele nos ensina a não manchar a caridade com o orgulho. Não manchemos nossa fraternidade, nossa caridade, nosso amor com o orgulho, com a arrogância, com a prepotência, com a ostentação. E continuam os Espíritos: é preciso distinguir a esmola propriamente dita da benevolência. Nem sempre aquele que pede é o mais necessitado. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano deve assistir sem ostentação. Amem-se uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. A lei divina, a Constituição Universal, é o amor. Deus é o amor. E para chegar a Deus é preciso da caridade. Como disse Carlos Drummond lindamente, amar se aprende amando. Esse é um grande exercício da vida. Exercitemos nossa compaixão, nossa empatia com plantas, animais, seres humanos de todas as classes. Porque sim, há ricos e poderosos que são muito necessitados de atenção, de acolhimento, de fraternidade e de amor. Nunca esqueçam, continuam os Espíritos, que o Espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, independente de estar reencarnado ou não, está sempre colocado entre um superior e entre um inferior. O superior o guia e aperfeiçoa, e o inferior, perante o qual temos os mesmos deveres a cumprir, ou seja, guiá-lo e aperfeiçoá-lo. É assim que se deve compreender a criação. Para além da criação, para além do universo, nós somos uma família universal. Foi o que Jesus nos ensinou ao nos estimular a repetir Pai Nosso. Quando Ele nos pede que fale Pai Nosso, Ele nos fala de uma família universal onde os maiores cuidam dos menores, como em toda a família. Então nós, dizem os Espíritos aqui, diz São Vicente de Paulo, estamos sempre entre alguém maior e alguém menor. Nunca somos o mais bem provido em qualquer aspecto, em qualquer talento, inclusive em dinheiro, e nunca somos o mais desprovido. Espiritualmente, somos sempre assistidos por espíritos de luz, a começar pelo nosso anjo de guarda, os quais dependem, porém, de uma boa sintonia. Cada necessitado do mundo, em cada reino da criação, tem protetores, tem espíritos familiares. A cada vez que você ajuda uma pessoa, você está angariando a parceria e a simpatia
de uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo, que proclama, que revela que todos nós temos uma nuvem de testemunhas. Portanto, o necessitado, o pobre, o excluído, o abusado, o negligenciado, o viciado, todas as pessoas, especialmente as necessitadas, têm uma nuvem de testemunhas. Ninguém está abandonado no universo de Deus. Nem poderia, porque Deus é amor, não é? Sejam, pois, caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do bolso a esmola, que dão friamente a quem ousa pedir, mas vão ao encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes para com os defeitos dos seus semelhantes. Instruam e moralizem os ignorantes e os viciosos, ao invés de desprezá-los. Sejam brandos e caridosos com todos aqueles que lhes são inferiores. Até porque os inferiores na escala humana podem bem ser superiores na escala de Deus, como revela a parábola do rico e do Lázaro contada por Jesus, na qual um mendigo ficava na frente de um palácio de um homem muito rico, na esperança de que sobrassem migalhas para ele se alimentar. Mas nunca recebia nada do homem rico. E quando ambos morreram, o rico sofria muito no plano espiritual, enquanto, elevando o seu olhar, encontrava Lázaro, um mendigo, no seio de Abraão. Não nos enganemos com a baixa condição das criaturas na hierarquia dos homens, porque a hierarquia dos homens é superficial, é ignorante, é materialista, é superficial. O próprio Jesus poderia muito bem ser identificado como um mendigo hoje. São Francisco saía de casa em casa pedindo. Buda deixou uma vida de riqueza e poder para viver como um andarilho nos caminhos da Ásia. Será que nós sabemos quem realmente é superior? Sejam, pois, caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do bolso a esmola, que dão friamente a quem ousa pedir, mas vão ao encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes para com os defeitos dos seus semelhantes. Instruam e moralizem os ignorantes e os viciosos, ao invés de desprezá-los. Sejam brandos e caridosos com todos aqueles que lhes são inferiores. Sejam também brandos e caridosos com os seres menos evoluídos da criação e terão obedecido à lei de Deus. E por fim, Kardec expressa a dúvida que é de muitos de nós. Não existem homens, questão 889, não existem homens que são mendigos por sua própria culpa? E os espíritos dizem, certamente que existem. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que causaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria da terra em que vivem. É muito curioso, cômica mesmo, a situação de uma mãe ou pai acusar seu filho de falta de educação.
você é muito mal educado. Se a criança tiver lucidez, devolve para o pai e para a mãe a questão que eles lhe apresentam, dizendo: mas quem foi que me educou? Nós que depreciamos os mendigos, os miseráveis, que colocamos neles a culpa por estarem mendigando, deveríamos pensar sobre essa questão. Somos todos responsáveis por todos. É isso que Jesus quis dizer ao nos falar da família universal. Se alguém sofre muito, nós temos sempre uma responsabilidade sobre isso. Ah, mas a pessoa não pode usar mal a esmola? Claro que sim. Mas pensem, meus amigos, acaso Deus não sabia que nós poderíamos usar mal as possibilidades, os talentos, o dinheiro, a beleza, a inteligência que nós temos? Claro que Deus sabia, mesmo assim Ele não nos deu. Deu e vem dando a muitas vidas, mesmo sabendo do desperdício e do mau uso que nos caracteriza. Então, por que nós, arrogantemente, achamos que temos condição de julgar aqueles que receberem algumas moedas nossas? Não é? São Vicente de Paulo vem nos ajudar muito. E os Espíritos nos ajudam demais ao pensarmos, ao colocarmos diante da figura dos pequeninos, dos necessitados que nos surgirem à frente, a imagem de uma pessoa amada. Uma pessoa amada por nós, acaso está imune de um descontrole, de uma desorganização mental, social, econômica, afetiva? Claro que não. Claro que não. E se o seu neto, o seu filho, o seu irmão, o seu pai fossem para as ruas, você não gostaria que pessoas os ajudassem? E mais do que ajudar materialmente, que o acolhessem em seu nome? Até porque muitas das famílias dessas pessoas não têm informação, não sabem onde elas estão. Se você estivesse distante de um ente querido que estivesse se perdendo nas ruas, com bebida alcoólica, com drogas, com mágoas, com culpas, você não gostaria que alguém lhes olhasse nos olhos e falasse com carinho de Deus, do amor, da necessidade de se valorizar, se amar e de perdoar tanto os outros quanto a si mesmo? Pensem, meus amigos, São Vicente de Paulo nos deu um grande incentivo aqui. E disse: é sobretudo disso que depende a melhoria da terra em que vivem. Nós, que proclamamos o desastre da nossa terra, da nossa humanidade, precisamos saber que é da solidariedade, da compaixão, de fazer ao outro que gostaríamos que o outro nos fizesse, que depende a melhoria da terra e da humanidade em que vivemos. Fantástico, não é? Entendermos a nossa responsabilidade, o que nós podemos e devemos fazer já. Amar o próximo como a nós mesmos. De uma forma discreta, silenciosa, mas acima de tudo de uma forma amorosa.
compassiva, fraterna. Não apenas com mendigos, cachorros abandonados, plantas ressecadas. Sejamos compassivos, sejamos empáticos com todos os que nos passarem à frente. Porque é dando que receberemos. É perdoando os erros dos outros que seremos nós mesmos perdoados. É ajudando as pessoas, os seres à nossa volta, na sua autorregeneração, que nós mesmos seremos ajudados na nossa autorregeneração e nos habilitaremos a estarmos todos juntos na Terra, mundo de regeneração. Que assim seja. Uma grande saudação a todos os amigos e pensem, já saiam de casa, já reservem entre as suas coisas moedas, livros, roupas que você possa destinar a necessitados que você encontrar pelas ruas. Precisamos dessa prática cada vez mais. Um grande abraço a todos, muita paz e muito amor, muita compaixão entre todos nós. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, disse Jesus aos seus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim seja, graças a Deus. Vamos saudar agora os nossos amigos, nossos colegas de classe, nessa lição fantástica de hoje. André Salvatore, Mônica Silva expressando sua gratidão, Camila Cagliari Duran Zogaibe. Sejamos leves com o próximo e com nós mesmos. Todos temos batalhas ocultas. Quem não é, Camila? Muito boa a sua observação. Enir Cajazeira Silva, Adelaide Dias, Andréa Santos, Sérgio Marques, diz assim: caridade, doação voluntária de ajuda aos mais necessitados, compaixão, amor em ação, generosidade, benevolência. Palavras tão inspiradoras, não é? Enir Cajazeira, sempre que posso ajudo, mas tenho muito medo de abrir a carteira no meio da rua, nos dias de hoje, que vemos tantos assaltos à luz do dia. Arrisque-se, amiga. Pode acontecer algo? Pode. Mas o risco maior da vida é o endurecimento do coração. E eu falo isso, pode ter certeza, para mim mesmo. Que eu consiga suavizar a minha alma. E eu conseguirei fazer isso ajudando na suavização da alma daqueles que nos cercam. Assim seja. Hugo Souza, o verdadeiro amor não vê os defeitos do outro, mas sim a divindade que reside em seu interior. Exatamente. Marco Aurélio Trindade, dai-nos a razão da humildade e compaixão. Assim seja. Camila dando seu boa noite, Hugo Souza expressando sua gratidão, Mônica Silva lembrando de amigos, das pessoas encarnadas e desencarnadas necessitadas, vítimas das guerras, dos desastres climáticos, Enir Cajazeira, Sérgio Marques, André Salvatore, Lúcia Galvão, Domingos Natalo. Compartilhem, meus amigos, não apenas moedas, roupas, comida. Compartilhem essa mensagem que estimulará outros a, como nós, desafiarmos nossas defesas, nossas prevenções e darmos. Porque Deus nos dá. E se Deus nos dá sabendo de tudo que nós podemos fazer de errado, quem seremos nós para não dar? Doemos, mas para muito além da matéria,
doemos nossa boa vontade, nossa compaixão, nossa solidariedade. Paz e bem a todos. Até amanhã.